Neste maravilhoso dia 7 de setembro de 2025, quando lembramos 203 anos de independência do Brasil, convido todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 439, que é uma oração pela pátria, e que você não somente cante, mas todos os dias ore. Na sexta-feira tivemos, tanto de manhã quanto à tarde, um momento cívico, cantamos o hino da independência, oramos pelo Brasil, ouvimos um trecho da palavra do Senhor, as crianças cantaram, e no final eu pedi, se você vai orar pelo Brasil, de verdade, levante a mão. A grande maioria dos alunos, centenas de alunos levantaram a mão, prometendo orar pelo Brasil. Não há esperança para o Brasil fora do Senhor Jesus Cristo. E se nós cristãos não nos conscientizarmos de que nós temos em nossas mãos a possibilidade de vermos uma mudança no Brasil, se nós não entendermos isso, vai continuar de mal a pior. O Brasil está descendo ladeira abaixo em todos os sentidos. Mas depende de nós cristãos, depende de nós. O segredo está em nossas mãos. Então vamos mudar o comportamento, queridos irmãos, e haverá mudança nos rumos desta nação. 439, cantemos com todo entusiasmo, com todo prazer, esta oração pela paz. Vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar assim. Senhor Deus, hoje é um dia muito significativo para nós brasileiros. É o dia da independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, foi proclamada a independência do Brasil. Naquele mesmo local, hoje é um museu, ali os restos mortais de Dom Pedro I, e o Senhor tem abençoado esta nação de tantas formas, ó Deus, liberdade política, mas vemos atualmente uma situação muito estranha, Senhor. Muitos maus intencionados, pessoas, ó Deus, mentirosas, pessoas arrogantes, pessoas corrompendo a justiça. Tudo isto, ó Deus e Pai, o Senhor tem permitido, e cremos que é para o despertamento do povo cristão no Brasil. Tem havido muita leviandade, Senhor. Tem havido muita superficialidade.
Muito se fala de cristianismo, mas pouco se vive do real cristianismo. Muitos, ó Deus, não se assemelham em nada com o Senhor Jesus Cristo. Humilde, sincero, obediente, submisso ao Senhor, fidelidade completa ao Senhor, negando-se a si mesmo para morrer em favor de todos nós. E hoje não há essa vontade no coração de muitos que se dizem cristãos. Muitos não têm prazer de negar-se a si mesmo, nem mesmo no dia do Senhor. Muitos têm prazer apenas de se alimentar a si mesmos, apacentarem-se a si mesmos, Senhor. Buscar os próprios interesses e não o interesse da obra do Senhor. Por isso clamamos a Ti, por um despertamento espiritual no Brasil, Senhor. Não haverá mudança política se não começar pelo lado espiritual. Se nós não nos conscientizarmos de que não podemos ter um arremedo de cristianismo, e sim uma real vida cristã, não adianta esperarmos mudança no Brasil. Pode sair um presidente, pode entrar outro, podem sair ideologias, entrar em outras, não vai haver mudança, porque é o Senhor que abençoa. É o Senhor que muda a situação de uma nação. Então ajuda, Senhor, que cada um de nós que estamos aqui, templo cheio de irmãos, embaixo, na galeria, pedimos, Deus, trabalhe em nosso meio para que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua palavra e que ela faça o que Te apraz, Deus e Pai. E possa começar em nós um avivamento espiritual. Possamos sair daqui com o propósito, no dia do Senhor, vamos buscar ao Senhor. Vamos nos abster de todas as coisas e atrativos terrenos e até mesmo descansos, porque não haverá descanso no Brasil enquanto nós não obedecermos ao Senhor integralmente, com fidelidade completa e restrita a Ti, ó Deus. Abençoe todos os irmãos aqui presentes, os visitantes que nos alegram com a presença. Oramos também pelos irmãos que não podem estar conosco, alguns devido à idade, entre eles irmã Neide, irmão Arvido e vários outros, ó Deus, que devido à idade ou mesmo à distância, não podem estar conosco dominicalmente, mas oramos por todos eles. Irmão Hélio lá no Nordeste com sua família, irmã Valdete, irmão Leonardo em Minas Gerais, irmão Moacir, irmã Marli lá no centro, em Lucas do Rio Verde, no Centro-Oeste. Oramos também pelos irmãos no estado de São Paulo, um bom grupo de irmãos assiste aos cultos lá do estado de São Paulo, entre eles lembramos irmã Marlene lá em Presidente Prudente e os demais também. Também no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a todos pedimos as Tuas bênçãos. Irmã Ceci nos Estados Unidos, abençoe e guarde a todos os Teus filhos. Fortaleça, ó Deus, irmã Helena, que devido à boa idade não pode ir aos cultos, mas todas as semanas acompanha os cultos aqui da Tua igreja, e aonde os sinais da internet chegarem, todos os irmãos que assistem aos cultos, ó Deus, possam ser também abençoados pelo Senhor, propondo em seus corações obediência completa ao Senhor. Oramos pelo irmão Daniel, que está em viagem ao Uruguai, possa voltar sob a Tua proteção, e todos os demais irmãos amados e queridos, e pedimos, ó Deus, que ninguém tenha ficado em casa nesta manhã, dormindo, indiferente, alheio aos Teus trabalhos. Isso é trágico, desastroso e traz gravíssimas consequências. Ajuda, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe em nosso meio, falando aos nossos corações pela Tua eterna palavra, e que o Senhor aceite esse culto, tanto culto de gratidão ao Senhor pela independência do Brasil, como também culto memorial. Damos-te graças e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
do crime da traição, ó Rei dos Reis. E faça prosperar e sempre caminhar na tua luz, e sempre com favor e com excelso amor te segue o bom Senhor e Rei Jesus. Meu Brasil para Jesus. Ó minha terra, ó meu Brasil querido, vejo-te belo sem haver igual, vejo-te esbelto neste mundo erguido para ser grande e para ser farol. Vejo teus prados de verdes flores, vejo teus campos de riquezas mil, vejo tuas matas, sonhos multicores, vejo teu céu, tão lindo cor de anil. Vejo a tua história legendária e bela, feita de heróis sem haver igual. Vejo a tua gente rica, quão singela, a realizar grandezas imortal. Vejo a riqueza que tu tens tão grande, nos seringais, nas matas, no café, do norte ao sul, por onde quer que ande, vejo que és rico, mas não tens fé. Tu tens em Paraná lindos pinheiros, em Rio Grande gado sem fim, em Pernambuco terra do coqueiro, mas ainda não ouviste o vinde a mim. Tens canas muitas, da melhor que existe, tens babaçu, milho e algodão, mas o teu povo ainda vive triste, pois não tens Cristo em teu coração. Tens petróleo, ouro, ferro e gesso, tens borrachas, trigo e tens cacau, mas ao espírito tu ainda estás avesso, o teu povo deleita-se em ser mau. Vejo-te assim, perdido no pecado, nos candomblés, macumbas, nem sei que. Vejo teu povo aflito e desprezado, que sucumbe o perigo, pois não crê. Vejo nas festas quantas agonias, quantos ultrajes, crime, bacanais, quanta dor, diversões flamíneas, depravação, costumes imorais. Vejo na cadeia quantos criminosos, vejo nas ruas quantos a pedir, vejo nos rostos sulcos inditosos que vivem em tormento a carpir. Vejo a tua história em Rui Barbosa, vejo também um vulto qual Caxias, Lampião também alma danosa, cuja lembrança empana os nossos dias. Brasil? Meu coração, sinto em pedaços por ver o teu povo assim tão infeliz, caminhando ao abismo em largos passos, rejeitando a Jesus, que tanto o quis. Rejeitas, meu Brasil, o único meio que pode garantir a salvação e pode sufocar todo o receio que faz o nosso povo arfar o coração. Ó, meus irmãos desta terra querida, nós vemos o Brasil
em perdição. Dediquemos a Ele a nossa vida e seja por Jesus nossa paixão. Paixão abençoada e verdadeira de proclamar a grandeza da cruz para salvar a gente brasileira do perigo em que está, sem ter luz. Ó, que ainda ouçamos o clarim que entoa, que almejemos sem temor pregar e que levemos a graça que perdoa, que pode o nosso povo transformar. Se caminharmos sem perder minuto, o abismo do mal tem atração, e o Satanás é forte qual astuto, quer levar o nosso povo à perdição. Mas se trabalharmos sem medir maneira, em testemunho, oferta e oração, não haverá para nós sequer fronteira, e nosso país terá sua redenção. Só assim, Brasil, tu serás forte e te verás com real valor, tendo Cristo Jesus como teu norte, tendo fé, luz e tendo amor. Ó meu Brasil, não fiques mais dormindo, acorda, que Jesus quer te salvar. Ele te espera e te oferta sorrindo de bem, paz e graça singular.
O título da mensagem de hoje é uma pergunta: o que Vossa Alteza faz em casa? O que Vossa Alteza faz em casa? Vossa Alteza é um tratamento dado a reis. Por que um rei estava em casa, sendo que não era para estar lá? E a minha pergunta é: por que ditos cristãos estão em casa, sendo que não é o lugar para estar no dia do Senhor? Porque consequências vêm. Vamos ouvir a mensagem, o hino, nosso amado irmão Álvaro, e oremos silenciosamente. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para o Salmo de número 144, do versículo 11 ao versículo 15. No livro dos Salmos, o Salmo 144, do versículo 11 ao versículo 15. Hoje, como Dia da Pátria, vamos refletir um pouco sobre esses versículos lindos, maravilhosos. Porém, há uma advertência para nós. E a minha oração é que todos nós saímos daqui advertidos e com novas atitudes, queridos irmãos. Não seguir o rumo dos que se dizem cristãos, dos que se dizem evangélicos, dos que se dizem... Não, cristãos de verdade. Seguir a Cristo. Fazer o que Cristo fez. Então sim, este nome será bendito, nome de cristão. Ou vamos usurpar um nome, usá-lo de maneira indevida. Diz a palavra do Senhor no Salmo 144, de 11 a 15.
Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Maravilhosas palavras. Maravilhosos versículos escritos por Davi. Maravilhoso. Eu concordo com todas as palavras que ele escreveu. Mas a pergunta é: o que Vossa Alteza faz em casa? Porque o que ele escreveu era o desejo dele, como é o meu, certamente é o seu também, pai e mãe, certamente. Eu duvido que tenha algum pai, alguma mãe aqui que deseja o contrário do que Davi desejava para os seus filhos. Duvido. Duvido que tenha um pai aqui que não quer que os filhos sejam como plantas viçosas. Já viram plantas murchas? Plantas quase morrendo? Definhando, já viram? Lá em casa, na sacada do nosso quarto, tem lá gerânios. E eles estavam bem feinhos. E eu ia lá toda semana regar, e eles estavam ficando feios. Então eu precisei podar, colocar terra melhor, adubo melhor e regar com adubo também. Daqui a pouco vai explodir de tanta flor. Aquelas plantas feias, murchas, estão agora cheias de botão. Precisaram passar por um tratamento. Algum pai, alguma mãe aqui quer que os filhos sejam murchos, secos, morrendo? Não, Davi também não quis. Para que nossos filhos sejam como plantas bem viçosas. Davi continua dizendo: para que nossas filhas sejam como colunas de um palácio. Temos colunas aqui. Colunas sustentam, colunas embelezam, colunas mantêm o edifício. Esse era o desejo de Davi. Porém, o que aconteceu na vida dele foi o contrário. Lindos, eu concordo com todas as palavras. Meu pai gostava muito desses versículos. Mas, amados, entre o gostar e a realidade tem uma grande diferença. Por isso, todos nós que estamos aqui nesta manhã, vamos responder esta pergunta: o que Vossa Alteza faz em casa? O que Vossa Alteza faz em casa? Em primeiro lugar, Davi, ao invés de bênçãos para os filhos, recebeu maldição. As palavras dos salmos são lindas, mas a realidade era exatamente oposta. Por isso, pais, despertem, não adianta você querer apenas. Pode até escrever um salmo, mas se não mudar de atitude, se você ficar na casa, a sua casa, a situação deste mundo vai imprimir uma grande dor ao seu coração. Ao invés de bênção para os seus filhos, vai colher maldição. Salmo 144, versículo 12, vou ler de novo o que ele dizia: para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas, como colunas de um palácio. Esse era o desejo dele. É o seu também, certamente. Mas a realidade foi outra. O que Davi colheu de violência dentro de casa não eram plantas bem viçosas, não. Eram assassinos, eram estupradores, eram pessoas perversas dentro de casa. Essa é a realidade. O salmo que ele escreveu, muito lindo. O desejo de cada coração, muito lindo. Mas a realidade era outra. E por quê, queridos? A Bíblia fala por quê. Enquanto Davi foi obediente ao Senhor, diz a Bíblia que para onde ele saía, ele era bem sucedido. Deus o abençoou.
Mas foi ele se descuidar. Ao invés de estar na batalha, ele ficou em casa. Nós vamos ler depois. Ao invés de ir para a batalha, como diz a Bíblia em 2 Samuel, quando o tempo que os reis iam para as batalhas, o tempo que os reis iam para a batalha, o Bélio Formoso, que escreveu o Salmo 144, ficou em casa. E aí, a minha preocupação é legítima quando vejo pais, ao invés de estar na casa do Senhor, em casa. Vão colher maldição, queridos. Vão colher maldição. Este mundo é perverso. Este mundo está arruinado. Este mundo está em podridão. Este mundo está cada dia pior. A poesia que a irmã Larice leu, as páginas estão amarelas, já foi escrita há décadas atrás. Hoje estaria pior ainda. Hoje a situação é pior ainda. Davi, ao invés de ir para a batalha, ficou dormindo na sua casa até a hora da tarde, levantou a hora da tarde. Pais, para que depois vocês não venham dizer, pastor Roberto nos alertando. Agora nossos filhos estão rebeldes. Nossos filhos não querem saber de igreja. Agora nossos filhos estão distantes. Aí, queridos, é colher as consequências. Davi teve um filho que forçou a própria irmã. Mas ele não queria que os filhos fossem viçosos, queria. Mas ele não queria que as filhas fossem como coluna de um palácio, queria. Mas entre querer e realidade tem uma grande diferença. E para recebermos estas bênçãos, queridos, passa pela sua fidelidade ao Senhor. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 22. Não desmarque do Salmo 144, porque nós vamos voltar para lá. Mas abra simultaneamente para 2 Samuel, capítulo 11, versículos 11 e 2. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 e 2. Eu espero que pelo menos os que não são assíduos no culto ao Senhor se sintam mal. Espero pelo menos isso. Você não vai mudar de atitude, aí é a sua responsabilidade. A minha oração é que você mude de atitude. Mas que, se não mudar, que pelo menos se sinta mal de saber que está em falha com o Senhor. De saber que o seu lugar no dia do Senhor é na casa do Senhor. Ou vai colher, em vez de bênção, vai colher maldição. É o que a Bíblia ensina. 2 Samuel 11, 1 e 2. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a batalha, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e eis que essa mulher era muito formosa à vista, e não adianta nem continuar a ler agora, porque todo mundo já sabe, e sabe como terminou. E o resultado foi que Davi escreveu o Salmo 144, mas o que ele colheu foi diferente. Não há o caso de alguma família aqui ficar passeando em casa, descansando em casa no dia do Senhor, as consequências vêm. Queridos, o nosso lugar é na casa do Senhor de manhã e de noite. E se não quiserem que eu fale sobre isso, chamem outro pastor, que fale o que gostam de ouvir. Porque enquanto Deus me permitir aqui estar, vou insistir de que nós devemos ser cristãos autênticos e verdadeiros. E o dia do Senhor é para nós estarmos não no campo de batalha, mas aqui na casa do Senhor, clamando ao Senhor que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos, que as nossas filhas sejam como colunas de um palácio que sustentem. Irmãos, Davi não fez o que ele deveria fazer. Escreveu bonito, falava bonito, cantava, tocava saltério, mas não adianta se não fizer a vontade do Senhor. Em vez de ir para a batalha, ficou dormindo e depois colheu a maldição.
Amnon forçou a sua irmã Tamar. Ele, mais forte, a forçou e ela implorou para que ele não fizesse essa loucura e não adiantou. E depois de ter feito a loucura, ele sentiu asco dela e a tocou para fora. E ela andava pela rua com vestido rasgado e com cinza na cabeça, e clamando e chorando. Que tragédia! Para alguém que escreveu o Salmo 144, mas se descuidou. Cuidado com as consequências. As consequências vêm, queridos irmãos. As consequências vêm, boas ou ruins. Então, pais, saiam daqui. O que Vossa Alteza faz em casa? O que você faz em casa no dia do Senhor? Fica passeando? Fica descansando? Vai fazer o que não é hora de fazer. Tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Há tempo de descanso, há tempo de passeio, há tempo de comércio, há tempo para todas as coisas. Hoje é o dia do Senhor. E eu desafio, queridos irmãos, se só esta igreja aqui assumir esse compromisso, todos nós assumirmos o compromisso, a partir de hoje, nós vamos buscar o Senhor, de manhã e de noite. Irmãos, vocês vão ver uma mudança no Paraná. E vai haver uma mudança no Brasil, se esta igreja, somente esta igreja. Bríacoli, essa cidadezinha do lado da cidade onde a mãe da Larissa nasceu, uma cidade pequenininha, mas a igreja ali, há 120 anos atrás, vamos buscar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. Num país onde chega a 40 graus abaixo de zero no inverno, e eles, muitas vezes perseguidos, iam para a floresta, depois que se levantavam da oração, ficavam as covinhas lá na neve orando. Por que não podemos vir aqui para orar, para clamar? Houve um despertamento na Letônia que influenciou até o Brasil, Bolívia e o mundo. Se nós, queridos, tivermos um compromisso, não vou mais ficar em casa no dia do Senhor. E não seja mentiroso. Porque eu falo, até a noite, não aparece a noite. Por quê? O que aconteceu? O que é mais importante do que estar na casa do Senhor? Se emburrecer diante da televisão? Ouvir tanta lorota por aí? Queridos, vamos assumir. Deus fala, façam prova de mim. Deus fala isso na Bíblia. Vamos fazer prova de Deus. Vocês vão ver mudanças no Paraná. E vamos ver mudança no Brasil. Se há 3 anos atrás, em vez do povo ir para a rua, tivesse ido para a igreja, haveria uma mudança. Se hoje, ao invés de ir para as ruas, as pessoas fossem para a igreja, haveria uma mudança no Brasil. Vamos clamar, vamos nos humilhar, vamos pedir perdão. Queridos, olha a situação que o Brasil está. Situação terrível e vergonhosa. Assaltos. Davi pede isso, para que não haja assaltos. Tem assalto no Brasil? Na sexta-feira, no momento cívico, eu perguntei para os alunos: alguém já ouviu falar de assalto? Todo mundo levantou a mão. Alguns foram vítimas de assalto, inclusive. Todo dia acontece. Crimes, todos os dias. E muitos crimes não são nem de pessoas estranhas, são maridos matando esposas, são namorados carregando, esquartejando o corpo da namorada, como aconteceu essa semana em Porto Alegre. Acha a perna no lugar, acha mala no... Isso que está acontecendo, que vergonha para nós. Nossos amigos que vêm da Letônia, eles falam assim: nós não temos coragem de andar sozinhos pelas ruas do Brasil. Que vergonha! Alguns anos atrás, um aluno da escola fez um trabalho sobre tremor de terra, abalos sísmicos, e entrou em contato com um japonês lá do Japão, perguntando, porque no Japão são 3 abalos sísmicos por dia, 3 por dia. E ele então perguntou assim: como vocês conseguem conviver com 3 abalos sísmicos por dia no Japão? O japonês explicou: nós aqui somos acostumados, os prédios são preparados, tem sistema de amortecedor, nós somos preparados. Aí o japonês resolveu fazer uma pergunta: nós estamos acostumados com os tremores de terra, agora eu queria fazer uma pergunta para você: como é que vocês brasileiros conseguem conviver com tanta violência? Não é uma vergonha para nós? Que vergonha! Diz o Davi no versículo 12:
versículo, para que não hajam assaltos em nossas ruas. 14. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não hajam assaltos nem saídas, ou seja, fugas, para que não hajam fugas nas nossas ruas. Essa semana no Paraná, uma mocinha andando pela rua, 2 marginais a agarraram e ela berrando: eu não quero morrer, eu não quero morrer, gritando. Os irmãos que assistiram o noticiário viram, aqui no Paraná, assaltos, fugas, tragédias acontecendo. Por que, queridos irmãos? Por que isso aconteceu na vida de Davi? Um único motivo: enquanto ele era fiel a Deus, Deus o abençoava. Foi desobedecer ao Senhor, em vez de ir para a batalha, ficou em casa, as consequências. Pais, vamos despertar, queridos. Eu não peço nem por... Eu peço por você e pelos seus filhos, aos quais eu amo e oro, e já passei em oração por você, cada um de vocês. Heresias, imoralidade, irmãos, o número de homossexuais só está aumentando. Só está aumentando. Uma irmã da igreja pediu para orar pela sua irmã que está sofrendo muito. O filho foi abandonado pela esposa, que se envolveu com outra mulher, e o neto está revoltado. Uma irmã aqui da igreja pedindo para orar pela sua irmã. Está proliferando esse câncer, queridos irmãos. Não estamos vendo. Não estamos vendo a violência. Não estamos vendo o governo mancomunado com o PCC. Não estamos vendo. Não estamos vendo a primeira dama de uma religião afro. Ela é um bandista. E quanta gente votou nessas pessoas? Não enxergam o mal que estão fazendo, que estão trazendo. E as igrejas abrindo as portas para esse tipo de gente falar e ensinar lorota. O que está acontecendo, queridos? Vamos acordar. Vamos acordar. Não adianta só ler o Salmo 144. Precisamos ter uma mudança de comportamento. Quanto à mentira, quanto à injustiça, quanto ao orgulho, quanto à arrogância. Em segundo lugar, Davi desejava a paz, mas não foi lutar. Davi perdeu a paz porque não foi lutar. Parece um antagonismo, né? Mas se nós não lutarmos, nós não teremos paz. Lutar com Deus, no nosso campo de batalha, a casa do Senhor. Eu desejo paz para a família que Deus me concede. Por isso eu estou aqui. Porque eu amo o Senhor. Porque eu desejo que eles cresçam no temor do Senhor. E desejo que todos nós tenhamos esse compromisso. Nós vamos perder a paz se nós não batalharmos, se nós não lutarmos. Davi perdeu a paz que ele tanto desejava, porque ao invés de ir para a batalha, ficou em sua casa dormindo. E não é isso que muitos estão fazendo no dia do Senhor. Não é isso. É triste de ver os clubes cheios e as igrejas cristãs verdadeiras hoje. Isso é triste. Louvado seja Deus por vocês todos, a igreja cheia. Mas, irmãos, tem um preço para isso. Tem um preço. Os clubes estão cheios, a orla marítima cheia, os terreiros de Umbanda cheios. Irmã Sandra, mãe da irmã Daphne, achei tão bonita ela na quarta-feira da semana passada. Ela tem um comércio em Piraquara e ela falou assim: pastor, quando eu vi os umbandistas indo para os terreiros e eu cristã no meu comércio, abaixei a porta e vim para a igreja. Perguntem para ela. Pergunta para o irmão Anderson, para a irmã Grace, que estão lá na galeria, no casamento deles, que falamos inclusive domingo passado. Queridos, os umbandistas, eles não param. Dona Janja é uma delas. Os candomblencistas e outros mais, os terreiros estão cheios. E os templos vazios, alguma coisa está errada. Ao invés de bênção, vai colher maldição. Ao invés de paz, vai colher perda de paz, vai colher guerra, porque não foi lutar. Para que não hajam saídas, para que não hajam fugas, para que não hajam assaltos, para que não hajam clamores. Não era isso que Davi queria? Para que não haja clamores. Esse ele queria.
que ele recebeu? Clamor da própria filha na rua. Por favor, sem desmarcar Salmo 144, vá para 2 Samuel 13, versículo 19. Não foram nem estranhos que estavam clamando, era a própria filha dele que estava clamando, e a culpa era dele. E a culpa era de Davi, porque não foi para a batalha, ficou dormindo em casa. Irmãos, gostaria muito que os irmãos que vêm de manhã viessem à noite também. Tem irmãos que vêm de manhã e não vêm à noite. Tem irmãos que vêm à noite e não vêm de manhã. O próprio corpo de Cristo não se conhece. Isso é estranho. Eu até entendo os irmãos que moram muito longe, que têm que pagar pedágio, inclusive. Esses eu até faço um esforço de entender. Domingo passado se converteu o Cleiton, lá de Araucária. E ele falou assim na saída: pastor, eu não poderei vir todo domingo porque é muito longe. Irmãos, Araucária é longe, é completamente do outro lado. Nós estamos no norte, eles estão no sul de Curitiba, do outro lado é outra cidade. Mas vai chegar o tempo que ele vai entender que vai valer a pena fazer esse esforço. Vai chegar o tempo. Como o irmão Leonardo e o irmão Marinês, vem lá do Pinheirinho, vem todo domingo, 70 quilômetros entre vir e voltar. Mas estão aqui. Vamos para a batalha, queridos, para que possamos ter paz. O preço da paz é a batalha, é nós vigiarmos e não nos descuidarmos, para que não haja clamores nas nossas ruas. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 19. Então Tamar, filha de Davi, que foi abusada pelo seu irmão Amnon. Vejam a situação. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. E o que Davi pediu no Salmo 144? Para que não hajam clamores nas nossas ruas. Já é triste de ouvir uma moça clamando que eu não sei nem quem é, dá um mal-estar. Eu não quero morrer, 2 bandidos segurando e querendo empurrá-la para dentro do carro. Já é triste de ver isso. Agora imagine um pai vendo o clamor da própria filha, que tinha sido abusada pelo irmão, um monstro, filho de Davi. Você não quer passar por isso? Por favor, vamos acordar. Vamos acordar, queridos. Vamos para a batalha, ou não vamos ter paz em nosso coração. Creio que Davi, que ficou irado com essa situação, acendeu a sua ira, diz o versículo 21, acendeu a sua ira, mas ele não tinha moral nenhuma para falar. Ele não tinha moral nenhuma para falar. Quando o profeta de Deus foi repreender Davi, contou uma história. Davi tinha um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, mas recebeu um visitante na sua casa, e ele não quis matar uma das suas muitas ovelhas, e foi na casa do vizinho que só tinha uma ovelha, matou a ovelha do vizinho, que inclusive dormia com ele, era como uma filha, matou a ovelha do vizinho para oferecer a janta para o seu visitante. Quando Davi ouviu isso, se acendeu em ira. Aqui ele também, versículo 21, ele se acendeu em ira. Quando o profeta falou, essa história aconteceu, Davi se acendeu em ira e falou: este homem merece morrer. Pelo que ele fez, ele merece pagar 4 vezes. O profeta falou: tu és este homem? É o Senhor. Que moral tinha Davi para falar? Se ele fez a mesma coisa com a esposa do vizinho, que moral tinha? Que moral tem você para falar para o seu filho: vai para a igreja, nosso lugar é batalhar para que tenhamos paz, para que não haja esses assaltos nos governos, nas ruas, em todo lugar, velhinhos sendo assaltados, as pessoas não têm mais limite. O que você faz em casa, irmão? Responda, por favor, seja honesto e sincero. O que você faz em casa que não está lutando? O que você faz em casa? Dia do Senhor é dia de estar aqui. Faça um esforço, faça um compromisso.
mesmo que more longe, e faça prova de Deus, e faça prova de Deus. Ele falou, façam prova de Deus. Muitas respostas de Deus não vêm, porque nós não estamos no campo de batalha, estamos nos passeios, nos divertimentos, nas atrações, nas pescarias, tudo lícito, mas tudo no tempo certo, no momento certo. Davi, em vez de bênção, recebeu maldição. Ao invés de paz, ele recebeu dor, morte, tragédia. Um filho matando o outro, um filho usurpando, só tragédia na sua vida, por causa do descuido. Temos nós vigiado, queridos irmãos, assumido um compromisso com o Senhor, e em terceiro e último lugar, em vez de ser livre dos filhos estranhos, os seus próprios filhos se tornaram estranhos. Ele clamou lá no Salmo 147, 44, versículo 1: livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos. Ah, Senhor, livra-me dos filhos estranhos, das pessoas que eu não conheço, livra-me. O que aconteceu dentro da casa dele? Os próprios filhos se tornaram estranhos. Os próprios filhos começaram a agir como se fossem inimigos. Amnon forçou Tamar, que saiu clamando pelas ruas. Absalão matou Amnon. Salomão matou Abias. E assim foi, só tragédia. Depois dele pecar, a palavra de Deus foi: Davi, nunca mais a espada vai se afastar da tua casa. Enquanto ele foi fiel, para onde ele ia era bem sucedido. A partir do momento que, em vez de ir para a batalha, ficou dormindo em casa, Davi, nunca mais a espada vai se afastar da sua casa. Queridos irmãos, aceitem o clamor de um servo do Senhor que ama vocês e que já viveu bastante para saber que não dá certo fazer as coisas contra a vontade do Senhor e ser abençoado. Não dá certo. E olha que Deus dá tempo, Deus dá oportunidade, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, mas tem um momento que Deus fala: basta, agora chega. Hoje estamos no dia da independência, e o último versículo diz: bem-aventurada a nação que assim sucede, ou seja, que não tem clamor. Não é o caso do Brasil. Bem-aventurada a nação que não tem assaltos. Não é o caso do Brasil. Bem-aventurada a nação que não tem saídas, ou seja, gente fugindo. Não é o caso do Brasil. Bem-aventurada a nação que tudo é abençoado pelo Senhor. Não é o caso do Brasil. O Brasil vive nessa miséria, não dá para entender. Só está aumentando o número de gente morando nas ruas, só aumentando. 4 Barras, eu moro aqui há quase 60 anos, nunca teve mendigo. Um único que tinha, seu Reinaldão. Ele ainda assim tinha um lugar para morar. Andava com cachorros, uma panela, um saco de panela, vinha na igreja, naquele tempo antigo. Andava, ele tinha distúrbios mentais. Alguns irmãos o conheceram. Ele andava com um fio, amarrava nos postos, ficava dizendo que estava conversando com alguém. Coitadinho, e vinha na igreja. Mas até ele tinha um lugar para ficar. E não era um vadio, ele só tinha problemas mentais. Era uma pessoa, seu Reinaldão, morava por aí. Chegava na igreja com um saco de panela e se ajoelhava, e chegava e entrava. Às vezes ele chegava, já tinha começado o culto, aquele barulhão de panela, mas ele vinha, se ajoelhava e orava. Mas olha hoje como está cheio de vadio pelas ruas. 4 Barras, aonde você vai, está cheio de local. Semana passada um dormiu aqui na frente, inclusive, também. De manhã, irmão Sandro chegou, o pastor tem um colchão lá na frente, lá. Dormiu aqui, pelas câmeras, depois os irmãos viram. Estão aumentando, proliferando, por quê, queridos irmãos? Não é o versículo 15 que nós lemos: bem-aventurada é a nação que assim sucede. Portanto, vamos despertar. Queremos bênção para os nossos filhos, então vamos para a batalha.
Queremos que os nossos filhos vivam num ambiente de paz e nós também, então vamos para a batalha, não fiquem em casa. Queremos que os nossos filhos não sejam estranhos, não briguem dentro de casa. O que tem de filho brigando hoje por tantas coisas? Não quer isso para você? Vamos para a batalha. Nosso lugar é na casa do Senhor. O Brasil está colhendo frutos amargos por causa do descuido espiritual. Por favor, abra para Ageu capítulo 1, foi domingo passado à noite, do versículo 13 ao versículo 9. Como eu falei domingo passado, espero que todos estejam bem familiarizados com a Bíblia e saibam onde está Ageu, porque se você não souber, é uma vergonha não estar familiarizado com a palavra do Senhor. Sinta-se envergonhado se não souber onde está Ageu e mude de atitude. Vamos para a batalha. Manuseie bem a sua espada, para não ser enganado como tantos por aí. Ageu capítulo 1, de 3 a 9, diz a palavra do Senhor. Para quem não sabe, é o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Ageu capítulo 1, de 3 a 1. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Onde estava Davi? No seu palácio. Onde está você no dia do Senhor? Na sua casa estucada, bem confortável. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas esse alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. O que você faz em casa, cristã? Deus falou: reconstruam a minha casa, venham para a minha casa, sejam obedientes, e eu vou abençoá-los. Meu desejo é que todos nós assumamos um compromisso. Hoje é o dia do Senhor, estarei na casa do Senhor. À noite vamos continuar estudando sobre a oração de Daniel. E o meu desejo é que todos nós experimentemos aqui um avivamento espiritual. Não vamos brincar de igreja, queridos irmãos. Igreja não é brincadeira. Não vamos brincar de cristianismo. O cristianismo não é brincadeira. Habitem a minha casa, diz o Senhor. Parem de ficar nas vossas casas. Venham para a minha casa e Deus vai mudar. Não vamos ouvir mais clamores, nem assaltos, nem fugas, nem miséria. Deus vai mudar essa nação. Se em nós houver mudança, Deus. Podem ver, queridos irmãos, que todas as promessas na Bíblia têm a condicional se. Se vocês. Nós temos que tomar a primeira parte. O primeiro passo somos todas as promessas, pode ver, todas têm a condicional se. Se você fizer, eu abençoo. Deus repreende o mal e a mudança em nosso meio. Que Deus assim abençoe a igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora
e para todos sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria. Até a noite, amados irmãos. Vamos para a nossa batalha. Não fique dormindo em casa. Deus abençoe.